A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os prezados irmãos, adventistas do sétimo dia e os demais. É um prazer imenso, mais uma vez, o Senhor nos concede a graça de podermos falar à Igreja de Deus. Nós iremos iniciar uma nova série de palestras intitulada A Purificação do Santuário Celestial. Então nós iremos discorrer sobre o santuário, a expiação, iremos ver a importância da doutrina do santuário para a Igreja de Deus, como é o cerne, é a coluna central de todas as nossas doutrinas. Então, gostaria que os prezados amigos acessassem o nosso canal e tivessem acesso a esse material, que é muito importante mesmo. Nós iremos ver aqui as mudanças que ocorreu no decorrer dos anos de 1950 para cá, as mudanças muito graves que ocorreu na questão da 2.300 tardes e manhãs, juízo de investigação, a expiação, por fim. E gostaria, é o meu prazer apresentar o tema de uma forma dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia. Iremos ler bastante textos do Espírito de Profecia, muito texto de outros historiadores como Andrias e outros, e é muito bom o material, muito bom mesmo. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda a graça para poder apresentar de uma forma digna de honra e glória do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tem feito por cada um de nós, por tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de poder, Senhor, compartilhar a tua palavra ao teu povo. Pois conceda-me graça, Senhor, para que eu possa expressar da forma como está escrito na tua palavra, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Abençoe tua igreja, teu povo, para que eles possam ter acesso a esse material, para que eles possam adquirir, aceitar de bom grado e assim se prepararem para a tua volta. Obrigado, Senhor, por tudo. Dai-me, Senhor, a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A purificação do santuário celestial. Daniel capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o tema da nossa mensagem, do nosso estudo, que iremos compartilhar com a Igreja de Deus. É um assunto muito importante, é a profecia mais linda da nossa igreja, que está contida na Bíblia. E a palavra de Deus, o grande conflito, Ellen G. White, ela diz no livro O Grande Conflito, e iremos usar muito o Grande Conflito, o livro Evangelismo. No livro Evangelismo, página 221, está escrito assim: a passagem bíblica, que mais do que qualquer outra havia sido fundamento e coluna central da fé do advento, foi a declaração: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, versos 14. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Olha, irmãos, se Ellen G. White está dizendo bem aqui que a compreensão correta da doutrina do santuário é o alicerce de nossa fé, o alicerce é a base que sustenta uma casa. Sem o alicerce, a casa ela pode cair. Então, hoje, infelizmente, nós como igreja não temos mais a doutrina do santuário das 2.300 tardes e manhãs como alicerce, o cerne de nossa fé. E ela diz que os nossos pioneiros, tanto antes do advento de 22 de outubro de 1844, como após, para eles, Daniel 8,14 era tudo. Era de muita importância para eles naqueles dias. Mas hoje, para nós, adventistas do sétimo dia, entrou no esquecimento, infelizmente. Irei ler daqui a alguns momentos um jornal da igreja, eu creio que é da Igreja Batista, o Desafio das Seitas. E lá nesse jornal, eles fazem
uma aposta e dizem: vá em uma igreja adventista do sétimo dia e peça a qualquer membro que dê uma explicação dessa doutrina. E eles dizem: e vocês irão ver como eles não se embaraçam todo e não sabem explicar. Então essa é uma realidade dentro de nossa igreja adventista do sétimo dia. E nós iremos continuar lendo os textos do Espírito de Profecia, e ela diz assim: você há de encontrar outras denominações que observam o sábado, você achará outros movimentos que pregam a reforma de saúde, existem mesmo grupos que creem na mortalidade da alma, mas a doutrina do santuário é o único ensinamento dos adventistas do sétimo dia, que nos fazem diferente de todas as demais denominações. Esta doutrina é a coluna central que sustenta a estrutura de nossa posição. Então essa doutrina é nossa, foi desenvolvida pela Igreja Adventista do sétimo dia, pelo primeiro, segundo e o terceiro anjo. Foram os 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14, que nos deu essa mensagem, a nós, adventistas do sétimo dia. Então, é a maior herança da Igreja Adventista do sétimo dia, é essa mensagem, a doutrina do santuário celestial. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens, diz Evangelismo, página 222. A doutrina do santuário é um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si, mostrando que a mão de Deus dirige o grande movimento do advento, o grande conflito 423. Então, o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo. Tudo que Cristo está realizando no céu, tudo com respeito à salvação da humanidade, está no santuário. Então, se tudo está no santuário, é o santuário celestial, então, irmãos, deveríamos, como adventista, ter a compreensão tão profunda desse assunto. Deveria estar em nossa mente cada detalhe desta mensagem, dessa doutrina. Ela continua em 2 Testemunhos Seletos, página 219, ela diz assim: o grande plano da redenção, conforme revelado na obra final, para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. O plano da redenção para nós nesses últimos dias deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Então essa mensagem ela deve impressionar de tal forma que, através de mim, outras pessoas sejam impressionadas à verdade eterna, através dessa doutrina. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação, diz ela, que está sendo efetuado no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Então, todos nós precisamos ter uma compreensão da expiação que está sendo realizada no céu. Ellen G. White continua, e também no livro Evangelismo 223. Em cada escola instalada, deve ser ensinada a mais simples teoria teológica. Nessa teoria, a expiação de Cristo deve ser a grande essência, a verdade central. O maravilhoso tema da redenção deve ser apresentado aos estudantes. Então, de todos os assuntos ensinados num curso de teologia, a doutrina do santuário, ela é a mestra, a principal mensagem a ser transmitido aos estudantes. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos
de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Então, todo adventista do sétimo dia deve ter uma compreensão clara dessa palavra, da posição e da obra de Jesus Cristo, do nosso sumo sacerdote. Todos os que receberam luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhe confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem apuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhe peça razão da esperança que neles há. Então, prezados irmãos, hoje nós temos uma grande responsabilidade. É impossível nós pregarmos o Evangelho, é impossível nós estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo, é impossível nós estarmos preparados para a chuva serôdia, para decreto dominical, sem uma compreensão deste tema, deste assunto. Por que não? Porque lá no santuário é onde está sendo desenvolvido a nossa salvação, a nossa libertação. Então, se nós não compreendemos esse tema, então significa que nós não compreendemos o tema da redenção. Então é impossível nós pregarmos o Evangelho se a gente não tem uma compreensão dessas verdades. E Ellen G. White, ela diz que todos devem pesquisar de uma forma muito minuciosa e que possamos dar uma explicação, a razão de nossa fé a qualquer pessoa que nos peça. E ela continua: o tema do santuário foi a chave que desvendou o mistério da decepção de 1844. E ela diz, demonstrou todo um sistema de verdades que formam um conjunto harmonioso. Então a doutrina do santuário foi a chave que abriu as portas para todas as outras verdades. Então, você tem a sua casa, você tem a porta, e sem a chave você não entra na casa. Você tem que colocar a chave, abrir a porta para você entrar nos outros cômodos da casa. Então, a doutrina do santuário, Ellen G. White, ela diz que é a chave. Ela é a chave que abre a porta para todas as outras verdades. Ela é que nos dá a compreensão verdadeira do sábado, da humanidade de Jesus Cristo, da santa lei de Deus, enfim, de todos os assuntos. Sem o conhecimento dessa doutrina, a gente pode até falar alguma coisa do sábado. Podemos até falar alguma coisa sobre a volta de Jesus Cristo, mas é de uma forma seca, uma forma supérflua, de uma forma dividida do Evangelho. E esse tipo de explicação, sem a compreensão correta dessa mensagem, ela não converte o ser humano, ela não prepara o ser humano para o reino dos céus. Ela diz, a luz do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Então, se quisermos conhecer o passado, o presente e o futuro, estudemos o tema do santuário, estudemos o assunto do santuário. E ela diz ainda, o povo, porém, ainda não estava preparado para ir ao encontro do Senhor, os mileritas. Ainda lhes restava uma obra de preparação a cumprir. Ser-lhe-ia comunicada a luz, que guiaria o seu espírito ao templo de Deus no céu. E quando, pela fé, seguia ali o seu sumo sacerdote, no desempenho do seu ministério, ser-lhe-ia revelado novos deveres. Novos deveres seria revelado àquele povo. Então, irmãos, e se nós não estudarmos, não tivermos a compreensão dessa mensagem, nós também estaremos desconhecendo, sem a compreensão desses novos deveres. Então é por isso que hoje, como igreja, nós entramos numa apostasia tremenda.
nós não sabemos nossos direitos e deveres. Por quê? Uma nação, um povo que não tem o conhecimento da sua Constituição do seu país, das leis do seu país, do seu estado, do seu município, ele não sabe quais são os seus deveres e obrigações, né? Seus direitos e deveres. Então, assim somos nós. Por falta de compreensão dessa mensagem, nós estamos à mercê dentro de nossa igreja hoje, achando que estamos salvos, que iremos para o céu, porque fomos batizados na igreja e adotamos o nome do Adventista Sétimo Dia. Mas a gente não tem a compreensão dos nossos deveres e de nossos privilégios. É muito triste, né, a nossa situação. Ellen G. White, ela diz mais no livro O Grande Conflito, 423, ela diz assim: quando esta obra de purificação e libertação do pecado do povo de Deus, um acréscimo meu, se houver cumprido, os seguidores de Cristo estarão preparados para a sua segunda vinda. Então, eu faço uma pergunta: quando é que Jesus Cristo vai voltar? Quando a obra de purificação do povo de Deus estiver completa, Jesus vai voltar. Então, somente quando Deus tiver um povo aqui na terra, que os seus pecados forem expiados, levados para o céu, quando houver uma completa purificação dessa igreja, então Jesus volta. Jesus não poderá voltar enquanto não ocorrer uma completa purificação do povo de Deus aqui na terra. Irmãos, desde 1844 para cá, a principal obra de Jesus Cristo no santuário celestial não é mais preparar pessoas para descer ao pó da terra. A principal obra de Jesus Cristo é preparar homens e mulheres para serem transladados para o céu. Nunca foi plano de Jesus Cristo, nunca foi plano de Deus preparar pessoas, permanecer no santuário celestial por muito tempo. O plano de Deus era que logo, logo o santuário fosse purificado. Logo, logo a justiça eterna fosse introduzida nos nossos corações. Hoje, de 22 de outubro de 1844, nós estamos vivendo uma parábola, a parábola de Mateus capítulo 13, versos de 3 a 8. A parábola que fala sobre 3 tipos de terra. A terra que produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então hoje nós estamos no último estágio dessa parábola. A parábola que deveria e deve produzir 100 por 1. Certo? Nós entendemos que Martinho Lutero ele foi um homem que ele não teve a compreensão de toda a palavra de Deus. Ele não teve a compreensão das 3 mensagens angélicas, porque logo ela só começou a soar a partir de 1831. Então, hoje nós estamos vivendo um período do terreno que irá produzir 100 por 1. O que significa? Significa que hoje nós devemos ser a terra boa, que iremos reproduzir o caráter de Cristo de uma forma 100% em nosso caráter, em nossa vida. Jesus Cristo hoje, por quê que hoje devemos representar esse terreno? Porque em 22 de outubro de 44, quando Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo, ali ele jorrou, ali estava a Arca da Aliança, ali estava o propiciatório. Então ali ele jorrou toda a luz, as portas do santuário foram abertas, o lugar santíssimo, jorrou luz para nós, toda a luz do Santíssimo foi jorrada para a igreja dos últimos dias, a Adventista do Sétimo Dia. Então hoje nós temos toda a luz para reproduzir o caráter de Cristo em cada um de nós. Então não há desculpa para nós, Adventistas do Sétimo Dia, não há desculpa se nós não reproduzirmos o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, a partir dessa data, nós devemos examinar a palavra de Deus. A partir dessa data, Deus levantou um profeta chamado Ellen G. White. E Ellen G. White escreveu tudo para nós. Ellen G. White escreveu tudo sobre alimentação. Ellen G. White escreveu, ela
revelou para nós um conjunto completo das profecias. Ellen G. White escreveu tudo que estaria acontecendo hoje em nossos dias. Tudo. Falou com respeito aos eventos finais, falou com respeito às imoralidades que está acontecendo hoje em nossos dias. Então falou tudo que nós precisamos para a nossa preparação. Então não há desculpa se nós não reproduzirmos o caráter de Cristo de uma forma 100% em nossas vidas. Hoje nós temos tempo, hoje nós estamos tendo oportunidade e hoje nós estamos tendo todos os privilégios para reproduzir o caráter de Cristo em nossas vidas. O irmão Edison ou Irã Edison, foi o homem que recebeu a luz do santuário celestial. A gente diz que ele foi o primeiro representante do terceiro anjo, Guilherme Miller, porque quando o terceiro anjo saiu do lugar santíssimo, diz Primeiros Escritos 254, e Jesus Cristo saiu do lugar santo para o santíssimo, logo ele enviou o terceiro anjo. E ali ele envia luz a Irã Edison. E foi Irã Edison que teve a compreensão dessa mensagem. Foram ele e os seus companheiros que desenvolveu essa mensagem para a igreja. Então, se a gente, Adventista Sétimo Dia, se quisermos ter uma compreensão correta dessa doutrina, dessa verdade, como ela é, voltemos ao passado. Voltemos aos dias do Irã Edison. Começamos a pesquisar a mensagem que ele desenvolveu à Igreja Adventista Sétimo Dia. No dia 22 de outubro de 1844, nos Estados Unidos da América, mais de 50 mil aguardavam a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Foram desapontados. Cristo não veio na terra como eles esperavam. A um desses desapontados, Cristo revelou a luz do terceiro anjo, Apocalipse capítulo 14, versos de 6 a 12, que abrange a obra de Cristo no santuário do céu. Está escrito no livro História do Adventismo, página 157. Então, a ele foi revelada a luz do terceiro anjo. Não foi a Guilherme Miller, não foi a Carlos Fichte, foi a Irã Edison. Então, ali Deus completou o conjunto de verdades ao enviar aquele anjo em 23 de outubro de 1844. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, enviou outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. A mente de todos os que abraçaram esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca fazendo intercessão final. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos como pelos justos vivos. Então, se você abraçou a mensagem de Deus, as nossas mentes devem ser dirigidas aonde? Ao santuário celestial. Então, se a mensagem não foi recebida, não foi aceita por um indivíduo, então ele não se volta para o santuário. Então, qual é a prova de que realmente nós abraçamos a mensagem do terceiro anjo? A prova de que realmente abraçamos a mensagem do terceiro anjo é nós penetrarmos até o lugar santíssimo, onde Jesus Cristo está fazendo expiação final por nós. Expiação final, certo? Não na cruz. Hoje ele está fazendo expiação final por cada um de nós. Então, o fato de os membros hoje não compreenderem a doutrina do santuário significa que eles não abraçaram a mensagem do terceiro anjo. E se eles não abraçaram a mensagem do terceiro anjo, e se eles não têm a compreensão dessa doutrina, dessa mensagem, então aquilo que foi pregado a eles, aquilo que foi dado a eles como mensagem, foi uma falsa mensagem do terceiro anjo. Não foi a verdadeira mensagem do terceiro anjo. Porque a verdadeira mensagem do terceiro anjo, se ela é aceita por um indivíduo, ele entra onde? No lugar santíssimo.
aonde Jesus está. E se ele entra no lugar santíssimo, olha, irmãos, se você vem à minha casa, você entra dentro da minha casa, você entra em todos os cômodos da minha casa, você come na minha mesa. Então, se alguém te perguntar para você qual era o sofá do irmão Valdecir, aí você fala assim, era marrom, era preto. Olha, tem um sofá, olha, aquela mesa assim, você vai conhecer os cômodos, você vai dar um detalhe da casa. Por quê? Porque você entrou dentro da casa, você conviveu dentro da casa. Então, se nós entramos no lugar santíssimo, todos os dias nós estamos indo lá, aonde Jesus Cristo, de manhã e à tarde. Então, irmãos, é impossível nós não darmos uma explicação dessa mensagem. Então, a prova de que hoje essa mensagem, a mensagem que está sendo ensinada na nossa igreja hoje, não é a mensagem do terceiro anjo, é a falta de compreensão da doutrina do santuário. Jesus enviou seus anjos para guiar ao lugar santíssimo a mente dos que foram desapontados, lugar aquele a que ele tinha ido a fim de purificar o santuário, fazer uma obra especial de expiação por Israel. Jesus disse aos anjos que todos os que o achassem compreenderiam a obra que ele deveria realizar. Então, primeiros escritos, 251, Ellen G. White diz: se cada ser humano que achasse a Jesus Cristo compreenderia a obra que ele foi realizado no lugar santíssimo. Então, hoje, o fato de nós não compreendermos o que Jesus Cristo está fazendo, o fato de hoje nós estarmos falando, abrir a boca e dizer que Jesus fez uma expiação final na cruz, que nós não iremos deixar de pecar, então significa que nós não achamos a Jesus Cristo, que nós não o encontramos, que nós não penetramos até o lugar santíssimo do santuário celestial. Essa é uma realidade que nós precisamos encarar. Precisamos aceitar essa realidade. Ellen G. White continua. Hoje, 22 de outubro de 1844, o 10º dia do 7º mês, Jesus está completando sua obra final de expiação no lugar santíssimo do celestial. E sem dúvida ainda deixará esse lugar para vir à terra, abençoar o seu povo que o aguarda. Nós confiantemente esperávamos ver Jesus Cristo e todos os seus santos com ele. Disse um dos desapontados, Irã Edson, e continua ele dizendo: nossa esperança era mantida e elevada, e assim esperamos pela vinda do Senhor até que o relógio fez soar 12 badaladas à meia-noite. Porém, Cristo não veio. O dia havia passado e seu desapontamento dos que com ele esperavam tornou-se uma certeza. Disse Edson: nossas mais caras esperanças e expectações foram esmagadas, e um tal espírito de pranto nos sobreveio, como nunca havia experimentado antes. Choramos e choramos até o alvorecer. História do Adventismo, página 49. Então, aqui está o Irã Edson contando a história do desapontamento, que ele e outras pessoas choraram a noite toda, de meia-noite até o amanhecer, porque foi esmagado as esperanças daquele povo. Surge uma ideia. Irã Edson se lembrou dos seus outros irmãos que estavam numa outra região, e ele sai pelo milharal com o companheiro, o irmão Crozier. E Irã Edson sai pelo milharal, como todos nós, alguns de nós até sabemos essa história. E ao chegar no meio do milharal, a história conta, Ellen G. White diz que Irã Edson, ao olhar para o céu, ele viu o céu aberto e viu Jesus Cristo saindo do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial. Então Irã Edson entendeu a mensagem do terceiro anjo, saiu naquela manhã e trouxe luz àquele povo.
que Jesus Cristo não estava vindo para a terra. Que Jesus Cristo não estava voltando para a terra. Que ele estava saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. Diz a história do Adventismo. Num sentido especial, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, nasceu naquele momento, naquele milharal, quando aquele fazendeiro contemplava Cristo. Foi ali que a igreja adventista do sétimo dia nasceu. Eu faço-lhe uma pergunta. Se o teu filho nasce no dia 7 de setembro, vamos supor que ele nasceu no dia 7 de setembro de tal ano, de tal mês. Qual é o dia e o mês que você comemora o aniversário do teu filho? Se ele nasceu em setembro, você comemoraria em outubro? Em novembro? Não. Por que que nós, adventistas do sétimo dia, comemoramos a data da igreja adventista errada? Certo? Nós deveríamos comemorar a data, o nascimento dessa igreja, 22 de outubro, certo? Todo 22 de outubro deveríamos comemorar o nascimento dessa igreja. Deveríamos fazer até uma festa, se possível, uma festa espiritual, um culto espiritual, em comemoração de Deus ter nos dado a existência como um povo, certo? Nós sabemos que a Igreja Adventista, em 1863, que ela foi organizada. Não foi o seu nascimento, foi a sua organização como uma igreja, como uma denominação. Mas o seu nascimento, o seu surgimento foi em 22 de outubro de 1844. Ali nasceu a igreja remanescente, a última igreja, a igreja de Deus, certo? Da qual você faz parte e eu faço parte. E o que esses irmãos fizeram com essa história? O Irã Edson, com outros irmãos, eles prepararam um jornal. Se você for ler o livro Mensageiro do Senhor, é um dos melhores livros que nos dá referência com respeito a esse assunto. A igreja remanescente, e ali eles prepararam um jornal com respeito à compreensão de tudo que Cristo havia dado a eles com respeito à expiação. E a história do Adventismo diz: a expiação é um dos marcos da mensagem adventista do sétimo dia. A menos que entendamos o tema, disse Ellen G. White, será impossível para nós exercermos a fé que é essencial nesse tempo. Então, a expiação, a doutrina do santuário, ela é o cerne, ela é um principal marco de nossas doutrinas. Então, se nós não compreendermos essa verdade, é impossível nós resistirmos às sacudiduras que está acontecendo e vai acontecer dentro de nossa igreja. O santuário é o fundamento de nossa fé. Fala a história do Adventismo. Vamos ler um pouco aqui daquilo que foi escrito, o material que eles prepararam, o jornal que eles desenvolveram, no tema do santuário. O primeiro item foi: uma coisa era a morte da vítima, outra a expiação. Aquela se fazia no pátio, a morte da vítima, fora das dependências do tabernáculo, ao passo que tinha lugar no interior do santuário. Assim, tanto no tipo como no antítipo, Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto fora da cidade, no Calvário. Era o seu sacrifício, mas não a expiação. Pois se a expiação foi feita no Calvário, como querem alguns, por quem foi feita? O trabalho de expiação é atribuído a um sacerdote. Porém, quem nessa qualidade teria oficiado no Calvário? Os executores de Cristo eram soldados romanos e judeus ímpios. Não eram sacerdotes. Portanto, no Calvário não houve expiação, mas apenas o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aqui nós estamos
detalhando, explicando o equívoco, o grande equívoco que a Igreja Adventista, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia cometeu na década de 50, ao aceitar e publicar o livro Questões sobre Doutrina, em dizer que Jesus Cristo realizou a expiação completa na cruz. E os nossos pioneiros criam e ensinavam a doutrina do santuário de acordo com o modelo que Deus deu a Moisés, explicando aqui que o que era realizado no pátio era apenas a morte do cordeiro. A terra representou o pátio. O Calvário representou o pátio do santuário. Então, expiação se fazia no santuário, dentro do santuário, e não no pátio do santuário. Então, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, que foi morto no Calvário, e quem fazia e realizava a expiação era um sacerdote. E ali não havia sacerdote. Então, a expiação teria que ser realizada no santuário do céu. E teria que ser realizada por um sacerdote. Então, Jesus Cristo na terra, ele não era sacerdote. Ele fez o papel de profeta. Ele fez o papel do Cordeiro de Deus. Então, hoje ele está fazendo o papel de profeta ou de sacerdote. Na sua volta, ele tirará as vestes de sacerdote e vestirá as vestes de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses são os 3 estágios do ministério de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos para o segundo item. A morte da vítima não constituía a expiação. O pecador matava a vítima. Levítico capítulo 4, versículo de 1 a 4, versículo de 13 a 15. Depois o sacerdote tomava o sangue e fazia expiação. Certo? Então, a morte da vítima não constituía o quê? A expiação. Então, quem matava o cordeiro não era nem o sacerdote, era quem? O pecador. O pecador matava aquele animal. O sacerdote aparava o sangue. O sacerdote levava o sangue para dentro do santuário. E ali era realizado a expiação. Certo? Então, nós iremos ver que na cruz, a nova dispensação da doutrina do santuário celestial teria que cumprir de acordo com todos os detalhes que era realizado no santuário terrestre. Terceiro item. Cristo fora designado sumo sacerdote para fazer expiação. E certamente ele só a poderia ter feito após sua ressurreição. E não temos notícia de que tinha, após a ressurreição, feito na terra algo que pudesse ser denominado expiação. Certo? Então, Cristo, ele só poderia exercer o papel de sumo sacerdote ou sacerdote somente após a sua ressurreição. Então, quando ele ressuscitou, aí ele foi naquela manhã de domingo para o céu, ele voltou à tarde, passou 40 dias com os discípulos, aí ele subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, chuva temporã, ele iniciou seu ministério como sacerdote. Então, em 22 de outubro de 1844, ele passou para o lugar santíssimo e ali está fazendo a expiação final. Quarto item. A expiação fazia-se no santuário, Levítico capítulo 16, versos 17, 18 e 27. Mas o Calvário não era tal lugar. Verdade é que ele é a vítima e sacerdote ao mesmo tempo. Como vítima, o Cordeiro de Deus foi imolado no Calvário. Mas como sacerdote é nosso mediador no santuário celestial. Então, está ficando bem claro, né, bem explicado, que Jesus Cristo ele era tanto o cordeiro, a vítima, como o sacerdote.
E ele só poderia exercer sua segunda função como sacerdote somente após a sua morte e ressurreição. Quinto item. De acordo com Hebreus capítulo 8, versos 4, ele não podia realmente fazer a expiação enquanto estava na terra. Diz o texto: ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. O sacerdote terreno era levítico, típico, figurativo, o sacerdócio celestial, o divino, real ou antitípico, nada mais claro. Então, fica bem claro que Jesus Cristo era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Dentro desse tema, nós iremos também explicar quem é Melquisedeque, certo? Nós iremos mostrar que Melquisedeque também está envolvido no ministério do santuário celestial. Sexto item. Portanto, ele não iniciou a obra da expiação propriamente dita, senão somente depois de sua ascensão, quando então, por seu próprio sangue, entrou por nós no santuário celestial. O sacerdote não entrava no santuário senão no santuário sem ter o que oferecer. Cristo ofereceu o seu próprio sangue em nosso favor. Então, irmãos, o sacerdote, ele não entrava no santuário sem ter algo a oferecer. Ele tinha que entrar com algo a oferecer, que era o sangue da vítima, o sangue daquele cordeiro que tinha sido imolado, o sangue daquele animal que o pecador tinha imolado. Então, Jesus Cristo, da mesma forma, ele teria que entrar no santuário celestial com alguma coisa. E a profecia diz, a Bíblia diz, que ele entrou com o seu próprio sangue. Ele entrou com o seu próprio sangue. E o seu sangue teve que ter sido aparado. Alguém aparou. E somente um sacerdote poderia aparar o sangue daquela vítima. Então alguém aparou o sangue de Jesus Cristo. Alguém entrou ou entregou-lhe o sangue a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para entrar no santuário celestial, ele teria que ter entrado somente com sangue. Então, sem sangue, ele não poderia ter entrado no santuário celestial. Isso é uma doutrina nossa. Doutrina esquecida. Isso aqui é um jornal bem antigo. Isso aqui é o jornal O Desafio das Seitas. Então, esse jornal, ele é do ano 2000, quarto trimestre de 2000. Página 13. Tem por título Caro Irmão Adventista do Sétimo Dia. Um adventista desejoso de reformas na sua igreja escreve como sendo evangélico. O autor do jornal diz: doutrina esquecida. A verdade é que o tema do santuário celestial, tão ressaltado e tão importante para o adventismo em seus primórdios, perdeu com o passar do tempo a sua importância com o pleno estabelecimento da estrutura denominacional adventista. Chegou-se a considerá-lo a maior contribuição adventista ao mundo cristão para a compreensão do plano da salvação, diz o autor do jornal. No entanto, hoje não empolga nem pastores, nem leigos adventistas. Isso é uma vergonha, irmão. Então o autor o autor do jornal fala que a doutrina do santuário, da qual nós estamos estudando, foi uma doutrina que empolgava os adventistas no passado e que nós entendíamos que era a maior contribuição a nós, que Deus tinha nos dado um legado e que envolveria o plano da redenção, que era a doutrina mais linda. E agora ele diz que hoje essa doutrina não empolga nem pastores e nem leigos. E o interessante é que esse jornal não está mentindo. Esse jornal não está falando a mentira, ele está falando a verdade.
No ano de 1957, a nossa igreja, os nossos líderes venderam a igreja de Rio Abaixo, certo? Venderam a igreja, a nossa liderança. Então, a partir de então, nós, adventistas do sétimo dia, perdemos a compreensão dessa verdade. Aqui no Brasil, nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós tínhamos um livro chamado a Doutrina do Santuário Celestial, o Ritual do Santuário, de Andrias. Era o livro mais lindo que tivemos aqui no Brasil, nos dando uma explicação completa, um conjunto completo. Eu acredito que dentro de nossa igreja não houve um homem, um teólogo, um pastor, um líder que teve uma compreensão mais profunda dessa mensagem, dessa doutrina, do que Andrias. E tiraram o livro de Andrias. Então hoje, dentro de nossa igreja, não há, aqui no Brasil, não há um livro, uma literatura para os membros que traga uma compreensão dessas verdades. A igreja publicou este livro. E eu comprei este livro. Esse livro aqui ficou no lugar, é o que nós temos hoje dentro de nossa igreja, em nossas livrarias, que fala sobre o santuário. Então esse livro, é um nojo, ele é uma imundície, tem muita coisa nojenta, certo? Aqui ele vem dizendo, ele vem mostrando que o chifre pequeno não é o papado. Ele vem mostrando que Jesus Cristo fez uma expiação completa na cruz. Então esse livro aqui ele vem dizendo que nós não iremos ter vitória sobre o pecado. Ele vem mostrando que Jesus Cristo não herdou uma natureza igual à nossa. Nós iremos, no decorrer do estudo, ler várias páginas desse livro, mostrando o que foi colocado aqui para nós, o tipo de alimento que foi colocado para nós aqui no Brasil. São as bolotas que os porcos comem. Foi o que nos deram para nós aqui no Brasil. Então, como é que nós, adventistas do sétimo dia, iremos ter uma compreensão dessas verdades se nós não temos nada aqui no Brasil? O que nós temos de mais valioso aqui no Brasil, que vem dando uma explicação dessa verdade, é o grande conflito. Somente o grande conflito. Certo. Vamos continuar a leitura do jornal. Olha só o que o autor do jornal diz. Faça um teste e pergunte a alguns de seus irmãos adventistas do sétimo dia se sabem explicar o raciocínio do que leva a 1844, com base em malabarismos exegéticos, calçados em Daniel, capítulo 8 e 9, verá como a esmagadora maioria, além de não entender do assunto, também não o considera relevante para uma experiência religiosa e certeza da salvação. Estão entendendo, irmãos? E ele não está mentindo. Se é lançada uma lição de escola sabatina dentro de nossa igreja que fala sobre Daniel 8, no dia da lição o professor some, no dia da lição ninguém sabe explicar o assunto, um irmão fala, o professor disse que não estudou, outro falou que chegou muito cansado, teve que viajar. Então nossa igreja hoje não entende, não compreende. Você pode entrar em qualquer igreja adventista do sétimo dia hoje. E você pode pegar um carro novo e oferecer a chave. Se alguém souber explicar essa mensagem, você dá a chave do carro. E provavelmente você não vai encontrar talvez nenhum ser humano, provavelmente, com a capacidade de explicar. Certo? Por quê? Se ele explicar, vai ser de acordo com o pensamento da nova teologia, do novo ensinamento que foi introduzido dentro de nossa igreja, de 1950 para cá.
Mas não é só irrelevante, é antibíblico, diz o autor, certo? Então, essa é uma realidade dentro de nossa igreja. É um fato, é uma realidade que hoje, como adventista do sétimo dia, nós deixamos de ser o povo do advento. Aí nós olhamos, mas a igreja hoje, nós olhamos para o povo, o pregador olha para o povão da igreja e fala, irmão, nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos uma igreja remanescente. Não. Essa igreja, ela tem um remanescente, certo? Nós não podemos mais dizer que como organização, que como denominação, nós somos um remanescente. Hoje, dentro dessa denominação, dessa organização, nós temos um remanescente. Porque a profecia diz que o remanescente de Israel é que será salvo. E Israel é a igreja. Que o remanescente de Israel é que será salvo. Como igreja em geral, ela não é a igreja remanescente. Ela tem o remanescente. Certo? Se você vai encontrar isso lá em Ezequiel capítulo 9, você vai encontrar lá a igreja de Deus cometendo grandes abominações, e o anjo disse, olha, passai e selar o remanescente, aqueles que clamam e choram pelos pecados que estão sendo cometidos no meio dela, da igreja. Então essa é a realidade. O livro A Mensageira da Igreja Remanescente está escrito, Ellen G. White fala com respeito a Ian Edson e os mensageiros que desenvolveram o tema do santuário. Creio que o santuário a ser purificado no fim dos 2.300 dias é o templo da Nova Jerusalém, do qual Cristo é o ministro. O Senhor mostrou-me em visão, mais de um ano atrás, que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, e que era a vontade de Jesus Cristo que o irmão escrevesse a visão que ele nos dera. Certo? Então, Ellen G. White, ela diz bem aqui que a doutrina do santuário, o desenvolvimento que aqueles irmãos tiveram do santuário, Ian Edson e os seus companheiros, ela diz que eles tinham a luz verdadeira, a luz correta, eles tiveram a verdadeira compreensão dessa doutrina. Então, o que você hoje tem que fazer para saber se o que está sendo ensinado para ti hoje é verdade? É você voltar ao passado, é você pegar todo o material, a compreensão que eles tiveram e comparar. Para saber se o que você hoje entende como doutrina do santuário é verdade. Mas se você não fizer isso, você pode até mesmo se perder. O pastor Andreas, em seu livro As Cartas às Igrejas, então em 1900, na década de 50, o pastor Andreas, ele escreveu algumas cartas, e essas cartas ele enviou para várias igrejas dos Estados Unidos, mostrando aos líderes do que estava acontecendo na Associação Geral naquela época. Então, em uma das suas cartas, ele escreve, na década de 1950, a liderança americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou em acordo com líderes, porta-vozes evangélicos americanos, Marty e Barnhouse, para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja, como as demais igrejas evangélicas. Tanto assim que já em 1959, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a fazer parte como membro cooperador do Concílio Nacional de Igrejas nos Estados Unidos da América, uma organização ecumênica. Para tanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria abdicar
de certas doutrinas fundamentais dos pioneiros adventistas, as quais são apoiadas pelo Espírito de Profecia de Ellen White. Dentre essas doutrinas fundamentais está a da expiação, que os protestantes crê ter se completado no Calvário, porque eles não crê na doutrina do santuário celestial. Então, esse foi o acordo entre os protestantes e a igreja, a nossa liderança. A nossa liderança estava cansada de ser chamado de seita, não queria mais ser chamado de seita. Por quê? Porque muitas pessoas não queriam fazer parte de uma seita, não queriam se batizar numa igreja que é considerada como seita. Então a igreja disse, olha, se nós continuarmos dessa forma, sendo taxado de seita, muitas pessoas ricas de renomes não irão vir para a nossa igreja. Então nós iremos continuar como esse povo pobre. Então nós precisamos eliminar, fazer alguns cortes em algumas doutrinas, em alguns pontos que nos tem como seita, e assim nós seremos enxergados pelos protestantes lá fora, pelas filhas de Babilônia, como um povo bonito, como um povo querido, como uma igreja evangélica. Então, mas a verdadeira posição adventista que a senhora White escreve em seus livros é que no Calvário encerrou-se apenas a primeira fase do processo da expiação, a qual continuou no santuário celestial, após Cristo ter ascendido ao céu, fazendo intercessão com seu sangue em favor do pecador, crente e arrependido. Então, como nós já explicamos, Jesus Cristo subiu ao céu para fazer uma obra de expiação. Então, o texto mostra bem claro, irmãos, o quanto nós entramos de rio abaixo, nós entramos em um túnel escuro junto com as igrejas evangélicas. Nós iremos falar aqui, dar uma definição de expiação dentro do livro do irmão Andreas. Ele vai dar uma definição de expiação. O que é expiação? Ele diz: tenho ouvido várias discussões sobre o significado da palavra hebraica, que é a palavra usada no original para expiação, mas tive pouca ajuda. A melhor definição encontrei numa curta frase explanatória do Patriarcas e Profetas, página 358, disse ele, que simplesmente afirma que a expiação, a grande obra de Cristo, ou o apagamento do pecado, era representado pelo serviço no dia da expiação. Essa definição está em harmonia com Levítico 16, versos 30, que diz: o sacerdote fará expiação por vós, para limpar-vos, para que possais estar purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Expiação é aqui igualada a ser limpo de todos os vossos pecados. Então, o pastor Andreas, ele pesquisou o assunto e ele entendeu dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia que a palavra expiação significa limpar, purificar. Essa é a palavra expiação, que ele entendeu. Ele continua: Cristo não precisava de nenhuma expiação, reconciliação, pois ele e o Pai foram sempre um. João 10, versos 30. Cristo orou por seus discípulos para que eles todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. A definição de expiação, como consiste em 3 palavras em inglês, ele continua, é por alguns considerada obsoleta, mas não obstante representa a verdade vital. A senhora White assim a usa. Diz ela: a não ser que aceitem a expiação provida deles no sacrifício reparador de Jesus Cristo, que é nossa expiação com Deus.
O plano de Deus é que na plenitude do tempo, ele pudesse reunir juntos em um todas as coisas em Cristo. Efésios 1:10. Quando isso foi feito, a família da terra são uma só. Então, uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Finalmente a expiação está completa. Muita confusão a respeito da expiação surge da negligência de reconhecer as duas divisões da expiação, diz o autor. Note que é dito de João Batista, ele não distinguia claramente as duas fases da obra de Cristo, como um sacrifício sofredor e um rei conquistador. Prezados irmãos, nós iremos dar uma parada, nós iremos logo após voltar para nós entrarmos no tema em que nós iremos explicar as duas fases da expiação de Cristo. A primeira fase da expiação de Jesus Cristo como cordeiro, como sacrifício, e a segunda fase no santuário celestial. Nós agradecemos, rogamos aos prezados irmãos que acesse o canal e que assista às palestras. São palestras que nós estamos lendo muitos documentos, muitos textos do Espírito de Profecia, mas vale a pena porque aqui nós iremos sair enriquecidos com a compreensão completa daquilo que a palavra de Deus chama de expiação. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.